Muito bom dia a todos que estão reunidos lá em Barquisimeto, Venezuela, junto ao missionário Miguel Bermúdez Marim, na congregação que o reverendo Naum Leão pastoreia, e todos os ministros, irmãos e irmãs reunidos ali, e também os que não estão ouvindo através do satélite Amazonas e da internet nos diferentes países. Hoje, sábado, 8 de julho desse ano de 2023, para mim é um privilégio e uma bênção poder enviar essas palavras de saudação e que Deus derrame de suas bênçãos e continue nos dando de suas bênçãos por meio da sua palavra, até que chegue a cada alma, a cada coração, toda palavra que tem que se encarnar nesse tempo final, para que seja em torno dela que sejamos transformados. Podem se sentar, por favor. Em vários lugares, na mensagem do irmão Branham, encontramos lá que ele nos narra das ocasiões onde Deus, através dele, mostrou a poderosa mão de Deus operando, e nos chama a atenção as 5 manifestações. Teve mais, mas essas, onde destas 5 manifestações, eu vou ler aqui alguma delas, como a dos peixezinhos e dos esquilos, e dentro dessas manifestações que Deus mostrou através do reverendo William Branham, ali também estava mostrando no seu ministério o que seria a terceira etapa. Lembrem que na vida do irmão Branham se cumpriu a primeira e segunda etapa, e ele relatou isso aqui na mensagem Deus revelando-se a si mesmo ao seu povo. Em uma das ocasiões onde ele falou dessa primeira e segunda etapa, o qual era a obra que ele realizaria. E vamos ler por aqui, na página 8 dessa mensagem, Deus revelando a si mesmo ao seu povo. Em outro lugar, na história da minha vida, também fala, mas aqui nós queremos ler do que o nosso irmão Branham nos relata. Veja, ele diz: e a última vez que me apareceu, ele está falando do anjo que apareceu ao irmão Branham. E a última vez que apareceu a mim, justamente antes de que fosse chamado a isso, eu estava orando no meu quarto. Isso vem a mim, às vezes pela noite, e eu estou acordado algumas vezes à noite, muitas delas orando. E o irmão William escreve ali: pilar de fogo na noite, 3 AM aproxima, ou seja, aproximadamente às 3 da manhã. Eu posso sentir ele perto de mim, isso vem muito perto, então isso vai e desaparece, eu posso sentir agora, está perto. Então quando eu vou orar pelos doentes, isso vem aqui embaixo assim, e vai como um que o irmão William escreve aí, Will, W-H-E-W, que é como o tradutor aqui, ou seja, como ele escreve. Então, quando isso desce, é quando eu vejo. Lembrem, isso mesmo, esse som familiar, o irmão Branham diz que foi ouvido, ele ouvia na visão da carpa que o anjo mostrou.
Vejam, esse mesmo anjo que aparecia ao irmão Branham é o mesmo que operou no irmão Branham enquanto o seu ministério estava presente, e esse é o mesmo que na visão da carpa está conosco e está presente o tempo todo, em todo momento. Então, quando isso desce, é quando eu vejo e é isso que se detecta. Então, se eu uso a minha própria voz, a minha própria opinião, isso não dirá. Mas quando eu só me esqueço de mim mesmo, ele por si mesmo fala, então ele fala. E ele escreve aí, o anjo fala através de. E então, quando isso desce, outra noite eu estava ali sentado e estava lendo e orando, e eu estava chegando a ser como que às 3 da manhã, e ele escreve ali 3 AM. E isso usualmente é um tempo maravilhoso para vir. Isso vem a mim, dezenas e dezenas de vezes na vida. E eu estava ali sentado, lendo, e quando ele vem, isso me mostrará coisas. Meu irmão, aqui é um testemunho disso. Poderia ser semanas antes de acontecer. Ou seja, tudo que, quando isso vem, esse anjo aparece e mostra coisas ao irmão Branham. E muitas vezes acontece antes, semanas antes de acontecer, o anjo já mostra o que vai acontecer. Isso me mostra como se você fosse aqui pela rua e dissesse, por esse lado, eu darei um pequeno drama. Indo aqui pela rua, em uma direção eu via uma barba branca, uma porta. Eu abro a porta e ali está um velho jogado no jardim. E eu vou e vejo o doutor partindo, ele está carregando um portfólio. Eu bato na porta, uma dama vem chorando à porta, o seu bebê está morrendo. Muito bem, eu entro, tiro meu chapéu e colocarei sobre o rádio. E eu, na casa, então eu sinto realmente um sentimento muito estranho. E eu vou. E agora, antes de eu fazer isso, vou ver alguém recolher, pegar o meu chapéu e colocar sobre o canto da cama. Bom, eu vou e vou orar pelo bebê. Eu vou ver ele ser curado, sair dali. Bom, talvez isso vai ser... Eu vou dizer às pessoas o que vai acontecer. E eu digo, agora... É justamente como faz um momentinho no meu quarto. Eu tive uma visão. Eu posso dizer que vai acontecer algo nessa noite, aqui mesmo, agora. Isso veio somente ao meu quarto, há alguns momentos enquanto eu estava só. E assim que isso diz, algo assim. E então, quando eu vou descer, talvez tenha um chamado de um doente, ou indo de algum lado, está caminhando e dizer, está aqui a porta, aqui está essa porta. Lembre que ele está relatando aquilo que o anjo, digamos, tinha mostrado para ele. Pois então ele vê, ele vai vendo todas estas coisas, tal e como o anjo tinha dito a ele. Aqui está essa porta. Esse é o lugar aqui. Eu vou caminhar até esse lugar. Alguém comigo e eu digo, observe o que acontece. Vou ao quarto, coloco meu chapéu ali. Agora tudo está no quarto, exceto tem uma mulher ali com um suéter vermelho colocado. Eu não posso dizer uma palavra. Essa mulher tem que estar sentada ali com o suéter vermelho. Bom, talvez quando ela entre, a outra dama saia. Ainda não é o tempo.
Vejam como tudo tem que estar no seu lugar, em sua posição, para que Deus cumpra tudo que Ele tem para cumprir no meio do seu povo. Tanto, vamos dizer, nessa parte da pessoa ou pessoas saírem e pessoas entrarem. Ou seja, que quando Deus se move em cena, onde vai ter uma ação, onde Deus vai mostrar o seu poder, tem sempre uma mudança. E nesse caso, no qual estamos vendo que na visão da carpa, o irmão Branham, repetidas ocasiões, nos falava de que a igreja chegaria a um momento onde seria completamente pura. Ou seja, que não teria nenhum ponto de pecado. Portanto, no meio da igreja estaria saindo do meio dela toda a incredulidade e restaria apenas o escolhido crente, porque Deus não habita na incredulidade, não pode operar com incrédulos. Portanto, tudo isso é o que tem estado acontecendo nesse tempo final, para que a glória de Deus seja manifestada logo nessa etapa já do clímax, onde nós vimos lá na visão acontecerem coisas sobrenaturais, o qual eram milagres, curas físicas acontecendo. Mas antes disso, estava acontecendo o maior milagre, que era Ele revelar a palavra, a revelação, e trazendo a revelação e dando a conhecer o mistério do sétimo selo e dando a conhecer o mistério da sua vinda. Estava também realizando a segregação, a separação. Isso tudo antes do que o reverendo William Branham viu nessa visão que foi mostrada a ele pelo anjo. Vejam, tudo tem que chegar a essa parte de ter e tudo está no lugar correspondente. Continua dizendo, eu só me mantenho falando. Então eu espero, já estão aqui todos no quarto, mas o meu chapéu ainda não foi movimentado do rádio até a cama. Tudo tem que estar perfeitamente do jeito que ele mostrou. Tudo tem que estar perfeitamente para que se cumpram todas as promessas de Deus para esse tempo. Tudo tem que estar no seu lugar. Então, quando tudo vem perfeitamente na forma na qual Ele me mostrou, eu fico perto do bebê e digo, assim diz o Senhor. Eu não posso falhar. Eu nunca vi Ele falhar. Eu não posso falhar. E ele escreve, eu não posso falhar. É perfeito. Essa é a primeira maneira na qual isso trabalha. A segunda maneira, aí ele está explicando a outra forma. É aqui, sobre o púlpito. E assim que eles, essa é a maneira, o que acontece, a maneira na qual isso trabalha e acontece.
Agora, à noite, quando isso aconteceu, quando ele me chamou a esse ministério, eu estava sentado no quarto de oração. Bom, eu tinha estado orando a noite toda, como que isso estava ardendo. E eu me levantei, caminhei em torno do quarto e orei de novo. Eu fui um pregador batista muito exitoso. Eu tinha audiências, às vezes, de 3.000 pessoas. E tinha avivamentos. Milhares foram salvos nesse tempo. E eu estava sentado ali e vi uma luz iluminar o piso. E eu olhei para ver o que era. E eu pensei, bom, aqui, aonde eu ia orar, ali, longe nessas colinas, eu sabia que ninguém vinha ali com carro. E eu pensei, bom, o que foi isso? E eu olhei e ali estava, ali mesmo, em cima de mim, estava essa mesma coisa e vocês veem na fotografia. Isso se derramou sobre o chão, se fazendo mais longa e mais longa e se derramando sobre o chão. Bom, eu pensei, oh Deus, só imaginei agora como você, imagine agora como você se sentiria. Agora, amigos, essas coisas não são apenas para que vocês a imaginem na sua mente. Eu falo tão direto e Ele fala a mim assim, como eu estou falando com vocês agora. Não é só imaginação, vem? E eu ouvi algo caminhando, ouvi algo caminhando e olhei. E quando olhei os pés de um homem descalço, vinha caminhando através dessa luz, vindo à minha direita, vem sempre à minha direita. Essa é a razão pela qual eu tenho a fila de oração vindo dessa maneira. Vem sempre à minha direita. Por isso, na visão da capa, vocês podem ver que ele está de pé em cima da audiência, olhando para o púlpito e vê à esquerda do irmão Branham, que seria a direita de quem está no púlpito, onde foi formada a fila de oração. E eu olhei e vi seus pés. E quando ele chegou a mim, ele era um homem alto, ele era corpulento, pesando em torno de 100 quilos. Lembrem que é um anjo dessa dimensão. Parecia assim, apenas tão natural como eu estou aqui, de pé. Ele tinha seus braços cruzados assim. Era a primeira vez que eu tinha visto ele desse jeito. Ele caminhou aonde eu estava, olhou para baixo. Ele tinha um rosto terno, cabelo escuro, seu cabelo descia em torno do seu, como no seu ombro. Ele não tinha barba sobre o seu rosto. E ele escreve ali, o anjo não tinha barba. Ele tinha um rosto amável. E ele andou e ele olhou para mim com um tipo de reticências. Ele parecia patético ao olhar para ele. E ele luzia como se fosse um homem de reticências. Bom, eu só podia ali observar a característica do seu rosto. Ele parecia como um homem que era agradável, de um coração amável, mas ainda assim, ele parecia como um homem, e se ele falava, isso seria dessa maneira. Assim que eu olhei para ele, e ele olhou para mim, e estava tão assustado que eu estava mordendo a minha unha do meu polegar, que estava quase sangrando. Escute, amigo. Você também estaria. Não pense que você não estaria. E eu estava como... E assim ele disse, não temas. E eu soube que era a mesma voz que tinha falado sempre comigo. Essa era a primeira vez que eu tinha visto ele desse jeito, mas eu conhecia a voz dele. E ele escreve do lado, a voz. A voz desse anjo. Ele diz ali, ele disse,
não temas, eu sou enviado da presença do Deus Todo-Poderoso para te dizer do teu ministério, para dizer do teu nascimento peculiar e de tua vida peculiar. De onde esse anjo foi enviado? Da presença de Deus. Sendo sempre mal entendido pelos homens, disse: tua vida peculiar e teu nascimento peculiar foi para indicar que tu tens um dom de cura divina para as pessoas do mundo. E eu disse: Senhor, eu não tenho educação, eu não poderia ir. Ele disse: eu vou contigo. E ele escreve do lado: eu vou contigo. E eu disse: Senhor, eu não sou educado. E eu disse: eu não poderia ir, as pessoas não creriam em mim. E ele disse: assim como o profeta Moisés foi dado a ele 2 sinais, a ti também serão dados 2 sinais. E ele disse: primeiro será que tu poderás detectar as doenças com a tua mão. E escreve aí o sinal na mão, pegando o paciente pela mão esquerda, pela mão direita, na tua esquerda. E se tu és sincero quando ores e faz com que eles creiam em ti, se tu és sincero quando tu orares, nada ficará diante da tua oração. Nenhum câncer. Veja, ele falou do câncer, essa é a única doença que ele falou. E ele falou então: se tu és sincero com isso vai vir a acontecer, que tu dirás a eles os segredos dos seus corações. E essa é a segunda. E ele escreve número 1, onde diz detectar as doenças, aí ele escreve 1. E aqui, onde já disse, ou seja, se és sincero, isso virá a acontecer. Ou seja, isso da cura. A primeira. Então vem a segunda. E então tu dirás a eles os segredos. Ele escreve 2. Os segredos dos seus corações. Essa é a primeira etapa e a segunda etapa. Disse: esse vai ser os 2 sinais. Esses serão os 2 sinais. E ele disse, e eu disse: eu vou. E ele disse: eu vou contigo. Agora vejam na mensagem Compêndio de Anjos, na página 4. Bem, ele está agora aqui na plataforma. É verdade, amigos? Eu não sei como fazer com que vocês creiam, mas é verdade. E se não observarem, não olharem no homem, seu irmão, mas melhor, foquem naquilo do qual eu estou falando. O Senhor Jesus e seu anjo curador aqui no púlpito. Agora vejam algo muito importante do qual nós estivemos falando e do qual os crentes não podem fixar no homem, ou seja, no véu de carne, mas melhor, na palavra que sai pela boca desse instrumento. E se você não fixa no homem, seu irmão, mas melhor, foquem naquele de quem eu estou falando, o Senhor Jesus e seu anjo curador aqui na plataforma. E ele escreve: Jesus e seu anjo curador. Vocês creem que Deus tem anjos de curas comissionados? O que foi então lá com a serpente de bronze? O que foi aquilo nas águas do tanque de Betesda, se não foi o anjo que tinha descido do céu? Eu não sou a dádiva de Deus. O anjo é a dádiva de Deus. Ele veio desde o céu. Eu procedi dessa terra, mas ele veio do céu para envolvê-lo ou vestir
um vaso terrestre, para assim poder falar com pessoas terrestres, a fim de que vocês creiam nele, não em mim, mas nele, do qual eu estou falando. E ao fazer isso, Deus os curará. E ele escreve, o anjo se vestir de carne e poder falar às pessoas. Agora vejam, o anjo tinha dito, se fizeres com que as pessoas creiam em ti, e se fores sincero ao orares, diz que nem o câncer te será de impedimento, ou seja, que quando ores, nada ficará diante da tua oração. Ele disse, nem o câncer. Agora veja, o que era preciso crer no instrumento que Deus estava ali usando, e que o irmão Branham fosse sincero. Continua dizendo, na mensagem Deus revelando-se a si mesmo, onde eu estou lendo, e então justamente a luz começou a se reunir, e isso se reuniu até o anjo, e isso entrou ao anjo, e o anjo foi até essa pequena luz, a coluna de fogo que vocês veem nessa noite, e isso saiu fora do quarto. Eu não sabia o que fazer. E ele escreve ali, o anjo na coluna de fogo. Agora vamos passar. Vamos continuar aqui um pouquinho mais adiante aqui. Aí mesmo, vamos continuar um pouquinho mais adiante. Veio o primeiro paciente a mim e eu toquei nele com câncer. Eu não sabia o que acontecia com eles. Isso é, eu apenas me deixei a mim mesmo, então comecei a orar e o câncer se afastou. E a mulher que pesava 150 libras agora está em perfeita saúde. Ela é uma das enfermeiras de 21 anos graduada com câncer nela. Agora, isso é a maneira que isso desce. Quando eu vi a fotografia, eu soube que essa era a mesma coisa que eu tinha visto desde que era uma criança. Eu soube que era a mesma. Agora, o que eu acredito que é isso, eu não queria tomar nenhuma remuneração disso, porque eu acredito que é tão sagrado, e eu coloco alguns quiserem colocar um preço para que assim todas as pessoas pobres possam consegui-lo. Se fosse meu, o que isso custe de imprimir, isso é o que seria, ou seja, da fotografia com a nuvem. E ele escreve aí um valor à foto, e diz que cobrava, colocou um valor e disse, custe o que custaria, ou seja, que o que custa para imprimir, o custo do papel é o que custa, mas isso não é meu, pertence a eles. Mas, queridos amigos, o que eu penso que é Deus para o cético e o incrédulo que não creria nos sinais que você crê. Ele precisa crer também. E Deus nos deu sinais para o mundo hoje. Ele sempre envia sinais. Você acredita? Este será um sinal para ti. Tu encontrarás ao menino envolvido em panos. Isso não é certo? Ele está falando ali de Jesus. Os magos seguiram a estrela que levou a ele. Deus sempre dá sinais e maravilhas. E eu creio que é um sinal a nós, para que saibamos que estamos no último dia. E ele escreve dia milenial. E até o incrédulo ainda está sem desculpa. Ou seja, não tem desculpa nem para o incrédulo. Agora vamos um momentinho aí para a mensagem. Fala a esse monte, onde nos fala.
Eu li a vocês ali dessa primeira etapa e segunda etapa, ou seja, esses dois sinais que o anjo estava dizendo ali ao irmão Branham. E vamos ler aqui a ocasião do peixinho nessa mensagem, como o relata. Vejam, algo aqui diz, na página 11 dessa mensagem, fala a esse monte, diz, e quase para o amanhecer, foram pescar. Tínhamos todas as nossas cordas colocadas, fomos a uma pequena caleta e estávamos pescando com uma linha voadora para peixes grandes. Esses são pequenos de garganta azul maiores. E ele escreve ali, garganta azul é igual, os filhos de Deus, os escolhidos. Assim que estávamos pescando esses grandes peixes na linha voadora, e o senhor Lilywood tinha ali uma vara de pesca com um carretel, e ele apenas lançou a água com o seu anzol, e um pequeno e pobre garganta azul o tragou, colocando até o fundo das suas pequenas entranhas, e ele o puxou para cima e disse: eu desejaria que tivesse visto ali, não se pode nem ver o anzol. E ele escreve as escrituras também ali em Mateus 13, 47, 50 e 24 a 31. E ele apenas agarrou o peixe assim e puxou, tirou as entranhas e sacou fora as brânquias e tudo, e o jogou na água para tirar o seu anzol dele. E o peixinho se estremeceu por 4 ou 5 vezes e abriu suas pequenas barbatanas e quérrias e morreu. E estava ali flutuando ali na água assim, e ele disse: pequenino, disparaste a tua última carga, teu último cartucho. E nós prosseguimos, e eu disse: lembrem que essa é uma das 5 manifestações do poder de Deus. E eu disse: lembrem, a primeira e a segunda etapa. A primeira era que conhecia a doença na mão esquerda, e a segunda era que conheceria os segredos dos corações das pessoas. Agora lembrem que a terceira é a palavra falada. E nós continuamos, e eu disse: Lily, não tinhas que pegar o anzol assim. Eu estava tentando dizer a ele, e disse: coloca um anzol menor ali. Ele era apenas um jovem granjeiro que não tinha pescado muito, assim que o peixinho esteve ali por quase meia hora. E escreve meia hora. E o vento empurrou até um redemoinho. Quase meia hora. Pois é em torno de meia hora, ou seja, não completa a meia hora. Agora, ao dizer quase meia hora, é que é antes de completar a meia hora. Ou seja, que pode ser meia hora, pode ser 29 minutos, 28, 27, 26, 25 minutos, ou seja, 24 minutos, não é quase o arredondo ali, o número mais comum, uma hora, meia hora, depois quase meia hora. E o vento empurrou até o redemoinho onde estavam os lírios, ali na borda, na orla, e nós pescando. Estávamos ali pegando os peixes muito bonitos. De repente algo aconteceu. Agora sim, está colocando aí que esses peixes que ele está pescando são os escolhidos de Deus, que são aqueles 153 peixes.
Agora vejam o que representa isso que ele está fazendo ali. E que depois dele ter pescado esses peixes, ele bonitos, diz, são os escolhidos, lembrem, ele disse, são os escolhidos de Deus. Vejam o que vai acontecer depois dessa pesca, vejam a glória de Deus que vai ser manifestada ali depois da pesca desses peixes garganta azul, que são os que representam os escolhidos de Deus, os filhos de Deus, os escolhidos. Agora veja, de repente aconteceu algo. Agora eu falo essas palavras com a Bíblia aberta. Aconteceu algo assim como um descenso, uma unção que nunca senti antes. E algo disse, fica de pé. E eu fiquei de pé. Lyle e Banks lançaram os seus carretéis e olharam. Lyle disse, o que aconteceu com ele? Banks disse, observe, vai acontecer alguma coisa. Quando o homem de Deus, o varão de Deus, o instrumento de Deus para cada era e dispensação, fica na linha do dever, o que corresponde fazer é vigiar, porque vai acontecer alguma coisa. É preciso vigiar. Está vigiando. Jesus disse muitas vezes. Banks disse, observa, presta atenção, vai acontecer alguma coisa. E algo me disse, fala a esse peixinho e ele vai viver de novo. Está aí a palavra falada, que vai ser cumprida plenamente na visão da carpa, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Vejam, vai ser a palavra falada, criadora, por lábios humanos. As entranhas são brancas e estavam penduradas fora da sua boca. E eu disse, peixinho, Jesus Cristo dá a tua vida, e Deus nos céus, quem é solenemente o meu juiz, esse peixe voltou e nadou abaixo pela água tão firme como ele poderia ir. E o senhor Lyle Wood apenas caiu da embarcação do bote e disse, isso foi por mim, porque eu disse ao pequeno, tu tem disparado o teu último cartucho. E eu disse, não foi assim. E eu disse, agora a coisa estranha para mim é isso, como é que Deus, o grande Jeová, Deus usaria o seu poder para trazer um peixinho, quando nós pescávamos 200 ou 300 dele na noite anterior? Mas ele usou o seu poder para trazer esse peixe à vida. E eu tinha em torno de 300 crianças doentes em uma lista ali para orar por eles, e ver uma visão por eles, em torno de 300 crianças hepáticas. Isso é a única coisa que eu posso entender. Como é que Deus pôde fazer uma coisa como essa nesse pequeno peixe? E seres humanos morrendo pelo mundo todo de câncer, leucemia e todo tipo de doença. E ele trouxe esse peixinho à vida. E justamente por esse tempo, algo disse. Marcos 11, 23. A mesma escritura, quando os leprosos e doentes estavam por todo o país, e Deus usou o seu poder para amaldiçoar uma figueira. Deus estava interessado em torno da árvore, a respeito da árvore, do peixe, tudo que pertence a Deus.
Ele mostrou o seu poder para mostrar que Ele é Deus sobre as árvores, sobre o peixe, e o peixinho veio à vida. E eu não podia captar isso, mesmo tendo as Escrituras comigo. Como podia ser? Fred Sotman, um amigo meu muito querido do Canadá, ele está aqui no serviço do meu lado. Ele estava comigo em uma campanha na Nova Inglaterra no ano passado, e nós fomos às montanhas Adirondack, onde uma vez eu me perdi. Foi a única vez que eu me perdi num bosque, a minha vida toda. Ele escreve, me perdi no bosque. Eu queria mostrar ao irmão Fred, onde a minha esposa e meu filho Billy esperava que retornasse quando eu estava perdido nesta tormenta de neve essa noite, nessa tempestade de neve. E quando eu estava parado ali, por um pendente onde tinha a Meda e a Billy, deitado enquanto caçavam um osso, mas fiquei de um lado e o Espírito Santo veio sobre mim e disse: tem uma armadilha colocada para ti, cuidado com o que tu falas. E ele escreve: cuidado com o que falas. Fred, onde tu estás? Estás no serviço aqui nessa noite? Eu sei que ele veio, sim, está ali atrás. Isso, ele está ali atrás. Isso é verdade. E nós partimos dali, e eu disse ao irmão Sotman: vai acontecer alguma coisa. E quando chegamos ao serviço essa noite, eu disse à audiência: lembrem, assim diz o Senhor, tem uma armadilha colocada para mim. E escreve: armadilha. Vocês lembram o momento ali do caso de Acabe e Jezabel e a vinha de Nabote? E ele escreve do lado: caso fabricado. Vê como esse espírito, o espírito do inimigo, do diabo, como ele é muito astuto para isso, para fazer coisas fabricadas e para fazer armadilhas, porque ele sempre faz a armadilha desde o início. E ele usa a um instrumento, ou seja, seres humanos. E na outra noite aconteceu. O diabo enviou duas pessoas. Veja, a quem o diabo enviou? A duas pessoas. Diz, o diabo enviou duas pessoas, um jovem e uma moça, para atrapalhar o serviço. Isso foi em Vermont. Em Vermont. Fred, lembra o nome da cidade? Não era a capital. Ou seja, Vermont, estávamos apenas cruzando o lago Champlain, e assim que quando chegamos no serviço, a jovem parecia que era mongol, e o rapaz estava apenas agarrando ela. Pelo menos eles tinham em torno de 25 anos cada um, mas faziam um ato tão imoral. Eles estavam sentados a essa distância de mim, e quando comecei a pregar, ele abraçava e colocava a cabeça para trás e subia sobre ela e a beijava, e continuava com isso, agindo terrivelmente no serviço. E as pessoas não conseguiam fazer com que ficasse quieto. E eu falei desde a plataforma: jovem, não faça isso. Você está atraindo a atenção enquanto eu prego. E eles apenas riam de mim. E ele apenas ria de mim. E eu pensei: ó, está ali a trapaça, ali mesmo. Ele escreve armadilha. E eu continuei falando. E ele ficou tão imoral com ela que teve que parar isso de novo. E eu disse: não faça isso, Senhor, por favor, não faça isso. Eu disse: se você quer fazer amor com ela, saia do edifício, saia do prédio, esse é um serviço religioso. E eu disse: você não tem que fazer isso. Não, por favor, não faça isso enquanto eu prego. E eu comecei de novo, e ele apenas foi piorando. E quando eu ia
a reticências. Disse, não, ou seja, como que ele ia repreender de novo, algo disse, fala o que tu queres e vai ser feito. E ele escreve, fala o que queres. E eu fiquei ali. E eu continuei ali. Agora vejam, essa voz disse a ele, fala o que queres. Ou seja, há uma ocasião, em uma ocasião vemos onde um ministério foi dado autoridade. Veja, no livro dos selos, onde aparece o ministério de Moisés e de Elias, onde vemos que eles vão poder fazer com a natureza o que queiram. Vejam, vão ter o controle sobre a natureza. E vejam lá, o irmão Branham, essa voz disse a ele, fala o que tu queres. Como quando disse a ele, quando o anjo disse ao irmão Branham, diga a ela, a irmã Hatwright, que peça o que queira. Veja, estava colocando na boca dessa irmã essa palavra criadora. O que ela dissesse, isso ia acontecer. Veja a confiança que Deus tinha nessa irmã. Porque o que ela falasse, Deus tinha que respaldá-lo. Por isso, os escolhidos de Deus, Deus vai ter a confiança em seus filhos, que Ele vai estar colocando o título de propriedade em cada escolhido de Deus, que é a palavra. É um livro abstrato. É a palavra sendo encarnada em cada escolhido de Deus, porque Ele confia nos seus filhos, nos seus herdeiros, os quais Deus porá sobre tudo que é de Deus, sobre todo o seu reino, não apenas desse planeta Terra, mas do universo completo. Agora vejam, Deus confiou ali na irmã Hatwright ao colocá-la, ao colocar a ela e dê a oportunidade que falasse e pedisse o que quisesse. Agora vejam como Deus confia em você, como Deus confia em mim, e podemos ver que a palavra, quando cremos nela e a colocamos bem, então vemos como Deus entra em ação e opera em todos os campos de nossa vida. Agora veja, ele disse, fala o que queiras e será feito. E eu fiquei ali, continuei ali. O irmão Mercier, que grava as fitas, e todos os outros estavam ali parados. O irmão Fred, muitos deles estavam presentes, e a respiração apenas saía de mim e algo disse. Ou seja, algo disse a ele, fala cegueira e vai estar cego. Fala morte e eles vão ser tirados mortos. Fale o que tu queiras. Vejam, diante do ungido de Deus, Deus respalda a palavra que seus profetas falam. E vimos isso lá no caso de Ananias e Safira, diante de Pedro, onde o Espírito Santo estava ali, e vejam, teve morte ali.
E Deus honrou essa palavra lá de Pedro, porque quando entrou Safira, ele disse: por que mentiu? Eis que está chegando os que acabam de tirar o teu esposo, Ananias. Vejam, ele estava ali falando a palavra e ela estava dizendo que, e estava dizendo a ela que ia morrer, ou seja, falou juízo a ela, porque ao dizer: eis que vem os que acabam de levar o teu esposo e vão tirar a ti também. Veja, ali ele já estava dizendo automaticamente que seria o momento de morrer. Pedro falou a palavra porque era o Espírito Santo lá e também morreu. Agora vejam aqui, veja esse outro ângulo. Diz o que tu queiras, e eu não podia falar, não podia me mover. E isso apenas se foi, e pensei: Deus, o que eu tenho que fazer? E voltei, e ele estava ali parado, seu rosto pálido, me olhando, e eu pensei: o que devo dizer? E voltei e olhei como fiz antes de saber o que tinha dito, e disse: eu perdoo da sua ação, da sua atitude. E isso tinha que ser a coisa certa para dizer. Era Deus tentando uma reação sobre uma ação. Agora vejam o que ele está representando aí, quando ele lhe disse: eu te perdoo. Essa noite me foi revelado que eu tinha dito a coisa certa. Eu sabia que isso tudo estava me dirigindo a algo, mas o que era? O que fazer? Você tem que vigiar o que é um dom divino e o que você faz com ele. Lembra o que Moisés disse? Lembrem. Moisés feriu a rocha ao invés de falar pela segunda vez. Assim que eu tinha que ter falado a coisa certa. Eu te perdoo. Você sabe como o jovem João uma vez queria queimar Samaria porque não deram de comer a ele. Jesus disse: tu não sabe que espírito tens. O Filho do Homem veio salvar vidas, não destruir. E essas escrituras se mantiveram derramando-se sobre mim a noite toda. E eu não pude dormir, mas essa foi a armadilha de Satanás. Colocou para me agarrar, cansado, e fazer com que eu falasse a coisa certa, a coisa errada. Mas o Espírito Santo estava ali e me falou que antes que isso acontecesse, que fosse cuidadoso do que eu ia dizer. Lembrem que o anjo, o Espírito Santo, já tinha dito a ele: tem uma armadilha para ti, mas toma cuidado com o que tu vai dizer, seja cuidadoso. Ou seja, o anjo primeiro advertiu ele. Como foi a bondade de Deus? Foi apenas a sua misericórdia. Ser cuidadoso com o que tu digas. E desde então veio um alívio. E comecei a perceber as diferentes coisas que falavam inconscientemente, não sabendo o que dizia. Isso vinha assim. E comecei a falar disso. Um dia, nesse último outono, faz algumas semanas, eu descansei um pouquinho antes de vir a este serviço, e eu estava caçando esquilos. Agora, nessa parte do nosso país, ali ele vai para a parte dos esquilos. Tudo que eu pude caçar são coelhos e esquilos. E ele desenha uma pedra angular e as eras, e desenha esquilos, e ele aponta a pedra angular, e embaixo ele escreve coelhos, e aponta até a 7ª era. E a razão de que fazia isso era para relaxar um pouco antes de vir a este serviço. O Sr. Saltman estava essa manhã comigo, ele vem do Canadá para nos visitar, e esteve conosco um tempo, e conseguimos um trailer
para que ele vivesse um pouquinho perto de nós. Ele e alguns amigos mais. Assim que estávamos pescando, caçando esquilos com o Sr. Wood, o qual também vive do meu lado, apenas para ter um amigo comigo. Agora, o irmão Wood, ele trabalhava em coisas de madeira também. E Wood é madeira. Trabalhava. Depois, se procurarmos bem qual era o ofício dele, e o irmão Wood era muito amigo do irmão Branham. E ele tinha ele como um vizinho, tinha ele perto, vivia do lado, o qual isso, já depois em alguma ocasião nós podemos ver em uma narração que ele faz de quando ele se mudou para aquele lugar, de quando o irmão Wood foi e viveu ali também do lado dele como seu vizinho. Agora vejam como tudo isso também Deus nesse tempo cumpriu. Teve também o privilégio de estar ali do lado dele. Vejam, e as coisas, na verdade, não são coincidências, senão que eu também gosto ali de me embrenhar pela madeira, moldar a madeira, e vejam como ali o irmão Branham também tinha ali um vizinho, um amigo. Veja, aqui também, do lado dele, ali estava também como vizinho. Mas, bom, isso também são todas coisinhas que, mais da vida pessoal, vamos dizer, mas que também, pois, é bom que conheçam isso. E nós deixamos isso sempre entre nós, todas essas informações. Mas eu queria compartilhar também com vocês isso. Não sei se esses dias em alguma conversa eu possa ler para vocês um pouquinho mais a respeito dessa ocasião onde o irmão Branham narra desse vizinho que tinha, que era o irmão Wood. Bom, continua dizendo, assim que estávamos caçando esquilos com o Sr. Wood, o qual também vive do meu lado, apenas para ter um amigo comigo. E então fomos caçar, e era o último dia que podíamos fazer isso, porque eu estava me preparando para ir a Wyoming no próximo domingo, e então a temporada se encerraria na segunda, e era o sábado, e seria a primeira vez que eu poderia caçar esquilos no estado de Indiana nessa temporada. E nós caçávamos um pouco, não tinha muita caça. Tinha muitos caçadores de esquilos ali em Indiana, e estava tudo escasso. Essa manhã era uma manhã ruim, tinha vento soprando e os esquilos saem nesses dias, se escondem, e eu fui ao bosque e caminhei em torno das 9 da noite e não podia ver nada. Eu desci ali ao canto da água e estava se esfriando a água indiana. Era como o 1º de outubro. Exatamente, eu acho que foi 8 de outubro, e eu desci a uma dessas velhas árvores, sicômoros, e as esquilas não vivem nelas. Elas ficam em árvores de buracos e onde tem troncos e muita folhagem, e eu estava caminhando e havia embaixo e comecei a ver um esquilo e uma pequena cordilheira, e ali havia um milho ali, muitos camponeses estavam ali se reunindo ali o seu milho, e eu estava ali colhendo o milho, e disse, bom, não tem esquilos essa manhã, então não tem nada senão um montão de coisas que não são para os esquilos. As velhas árvores de nogal não tinham folhas porque tinha caído, e ali não tinha ali esquilos. E eu disse, bom, eu suponho que eu deveria me sentar aqui um pouquinho e me esquentar, porque tinha uma camisa colocada
e eu não tinha abrigo. E eu me sentei, e entre as duas árvores, onde podia me dar o sol, eu estiquei assim os pés a outra árvore, e eu estava em uma posição muito confortável. E eu pensei, talvez eu tomarei talvez eu peguei aqui, tomarei um pequeno cochilo. E eu tenho um relógio como um pequeno alarme. Eu pensei, eu vou colocar esse alarme agora para que me desperte se eu dormir. E eu vou recolher o Sr. Wood e o Sr. Sotman no tempo certo, porque eles estavam mais longe em um caminho entre os bosques. Assim que eu preparei meu relógio e me sentei junto a essa árvore. E eu me acomodei para me aquecer eu mesmo, e essa escritura veio a mim novamente. O que tu digas, crendo, o que tu digas, o receberás. Terás o que tu digas. E ele escreve aí, o que tu digas. Bom, eu pensei, por que essa escritura se mantém vindo a mim quando eu não posso pregar sobre isso? Porque não sei nada dela. Porque não sei nada dela. Ou seja, da escritura de São Marcos 11, versículo 23. E por que isso vem a mim se eu não sei? Eu não podia ir diante de uma congregação e tentar explicar essa escritura. Bom, me sentei ali um pouquinho e pensei, tem unicamente uma coisa disso. Se eu sou chamado a pregar sobre esse tema, aqui está a forma que eu vou fazer. Vou dizer que Jesus disse a isso. Vou dizer que Jesus disse isso aos discípulos e deu a eles essa autoridade. E que isso foi como 1 ano e meio antes que a explicação fosse feita, que a expiação, corrijo. E que isso foi como 1 ano e meio antes de que a expiação fosse feita. Ou seja, que essa pregação que ele falou ali em São Marcos, capítulo 11, versículo 23, isso foi 1 ano e meio, ele diz, antes que a expiação fosse feita. Ou seja, antes dele morrer na cruz do Calvário. Assim que se não foi na expiação, foi no outro lado dela, ou seja, depois que aconteceu a expiação pelo pecado. Ou seja, lá na cruz. Assim que se alguém me fizer essa pergunta, eu vou dizer apenas que era do outro lado da expiação. É a única coisa que eu sei. Porque Jesus ainda estava vivendo e a expiação ainda não tinha sido feita. Ele ainda não era ferido por nossas transgressões, nem tampouco por suas chagas já éramos curados. Assim que ele apenas lhes deu esse poder no outro lado da expiação. Agora, vejam como ele está aí nos falando algo muito importante, porque foi depois que essa autoridade que Deus lhe deu, que Deus deu aos discípulos, o qual veio a ser uma realidade. Vejam que desde o dia de Pentecostes até aqui, essa autoridade que deu aos discípulos. Agora vejam como isso será cumprido plenamente nesse tempo, quando se cumprirá essa escritura plenamente, porque ele disse que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, saia e seja colocado do outro lado, ou seja, saia e passará ao outro lado, ou seja, seria mover um monte. E monte representa reino. O reino do anticristo, o reino do diabo, de Satanás, será tirado. Essa escritura será cumprida plenamente nesse tempo final. Agora vejam que tudo isso que Deus falou aos discípulos, o irmão Branham diz
que explicaria desse jeito, mas ele disse que tudo isso aconteceu depois da expiação, do outro lado. Agora, por essa mesma, por esse mesmo raciocínio, por essa mesma linha, vejam, também tem que acontecer, quanto ao que estivemos falando nesses dias, o dia de ontem, pela manhã, tudo isso vai junto com isso. Assim que tem algo grande aí, que agora também temos tocado algo disso. Tem que unir isso com o de ontem na manhã. Vai tudo junto aí. Agora vamos continuar um pouquinho mais. E então, de repente, algo falou comigo e me disse: e a respeito dos profetas? Bom, então comecei a ver e isso começou a se desenvolver. O que achas que aconteceu no serviço quando estavas parado ali? Achas que és o único que conhece essas pessoas? Achas que és tu que pode predizer e falar a essas pessoas o que vai fazer uma certa coisa e certa coisa que tem acontecido contigo e uma certa coisa que vai te acontecer? Pensa que é tu falando? Oh, uau! Isso significa tanto, isso nunca me deixou. E eu pensei, com certeza que não, Senhor. És tu. Bom, então, tu achas que é tu falando? Não. Tu achas que eram os profetas falando? Que não acabas de pregar sobre o tema de que os profetas estavam tão ungidos com o Espírito Santo que não eram eles os que clamavam, que falavam, era o Espírito Santo neles clamando. Então tudo que tu fales, se tu estás ungido, não seria tu falando, mas seria o Espírito Santo dizendo. E eu pensei, bom, se isso pudesse, isso é certo, se a pessoa, através da expiação, santificada pelo sangue de Jesus Cristo, pode viver em uma esfera com Deus tão perto que possa até ele ser envolvido tão completamente em Deus pelo sangue de Jesus, o que não seria ele falando, seria o Espírito Santo falando essas coisas. E não falei mais disso até que a unção do Espírito Santo me atingiu como jamais tinha feito na minha vida toda. Deus sabe disso. Fiquei de pé, me assustei e algo me disse: agora esse é o início do teu novo ministério. Agora pede o que queres e vai ser dado a ti. O início do teu novo ministério. Vejam, essa é a terceira etapa. E esse novo ministério que ia começar, ele disse em uma ocasião que estava apenas em pela palavra sendo falada. Permaneci allí. Eu não quero ser um fanático. Em favo de mel, permanecer ali. Eu não quero ser fanático. Deus sabe, eu quero ser são, honesto e fiel e verdadeiro. Bom, agora tenho 50 anos de idade e não passará muito tempo até que eu vá encontrá-lo. Ele está dizendo ali que ele vai partir. E eu quero ser e saber que tudo esteja perfeitamente bem antes que eu deixe esse mundo. E eu pensei, eu não quero estar em um fim profundo ou algo assim, em um extremo profundo ou algo assim. Talvez eu só mordi meu dedo e disse: não, eu não estou dormindo, não estou sonhando isso, assim que algo está mal. Agora veja, ele estava ali, disse que tinha uns 50 anos nesse momento onde o anjo diz a ele que está no começo do seu novo ministério. Isso é algo muito importante. Agora continua dizendo:
Eu não estou dormindo, eu não estou sonhando com isso, assim que tem algo mal. E eu estava muito, assim, com todo o meu rosto e o resto, e eu só pensei, talvez eu só tenha estudado muito até que tenha chegado em um lugar onde eu não posso me livrar disso. E eu pensei, usualmente quando a unção vem, uma visão profunda o segue. Pensei, bom, eu apenas vou esperar aqui um minuto. Ele escreve, unção, depois visão. E eu comecei a mover minhas mãos ao redor assim, e a caminhar, e algo disse, fala o que tu queres e te será dado. E eu esperei e ouvi e pensei, o que foi isso? Onde estás tu, Senhor? E voltei a ouvir, pede o que queres e vai ser dado a ti. Eu estou confirmando as coisas que eu farei. E eu disse, bom, a quem eu estou falando? Eu senti como que tinha perdido a minha mente. Eu pensei, eu estou falando com quem? Eu não vejo uma pessoa. Onde está essa luz? É um que fala, não tem luz aqui. É alguém que fala, não tem luz. O que és? O que eres? O que é que tu queres? Eu pensei que algo tinha dito, pede o que queres. Isso é certo. Eu estava pensando dessa escritura de Marcos 11, 23, pede o que queres. E eu pensei, bom, o que eu pediria? Não tem pessoas doentes aqui, o que eu poderia pedir? E eu pensei, não tem nada, senão talvez eu estou fora de mim. E eu pensei, eu disse, o que eu pediria? E algo tão claro, assim como você ouve a minha voz, disse, tu não está caçando? E tu não tem nada? E eu disse, isso é verdade. Eu pensei, isso, Senhor, e eu disse, se eu estou fazendo algo errado, me perdoe. Isso não é terrível? Se você está fazendo algo mal, eu disse, Senhor, se eu estou fazendo algo enganado, me perdoe, mas se és tu, essa é a escritura que tu estás tentando me trazer? Tu me deste uma visão e eu disse que seria confirmado em um pequeno edifício, em algum lado, em uma reunião, quando as carpas iniciem, e eu disse, é a isso que vai dirigido? Se é isso, Senhor, então eu te tomarei por tua palavra. Agora vejam, como ele disse lá, que tudo isso é onde vai se desenvolver e vai chegar essa parte de conclusão em uma carpa. Nesse pequeno edifício, diz, tu me deste uma visão e eu disse que seria confirmado em um pequeno edifício, em algum lado, em uma reunião. Veja como esse ministério novo, que seria pela palavra falada, São Marcos 11, 23, como estaria em cumprimento em uma grande carpa catedral, em um lugar, em um pequeno edifício, ou seja, um quartinho de madeira. E agora, já no final aqui dessa página, vocês já podem continuar lendo, mas que para avançar um pouquinho aqui, ele diz, e eu levantei, recolhi, já tinha falado a palavra, já tinha saído o esquilo, já tinha matado e tudo, e esse pensei, já recolhi tudo, pensei, só me sentia muito engraçado, e eu pensei, Deus, mas tu disseste 3, eu disse, bem, isso eu acredito que foi tu, Senhor. E eu disse, talvez tu estás fazendo algo pelas pessoas agora, tu vai ajudar o teu povo. E ele escreve ali, os esquilos criados pela palavra falada são tipo e figura do... Assim que muito obrigado, Senhor,
e disse, tirei meu chapéu e disse, realmente te agradeço, Senhor. Acredito nisso agora. E tu estás fazendo algo por teu povo, assim que eles seguramente apreciam. E, querido pai, e eu disse, agora eu vou para casa. E ele disse, mas tu disseste que queria 3. E eu disse, bom, sim, agora isso parecia que estava dentro de mim. Eu não ouvi uma voz, mas era algo dentro de mim que disse isso. E ele escreve, era por dentro, a voz era por dentro. E isso também E isso também é o que tem estado acontecendo nesse tempo final, onde essa mesma voz é a que está falando com a gente e é a que está guiando o seu povo e está falando todas as coisas que em uma grande carpa catedral tinha sido mostrada ao reverendo William Branham que estaria acontecendo. Essa mesma voz por dentro do instrumento que Deus está usando nesse tempo final, trazendo a existência por meio da palavra falada, essa fé de rapto, essa fé de translação. E eu pensei, bom, vou fazer isso tão radical que terá que ser algo supernatural, sobrenatural. Essa voz era por dentro. E é a mesma voz que criou os céus e a terra. É a mesma voz que falou a Moisés desde a sarça. É a mesma voz que mudou o nome de Jacó. É a mesma voz que respondeu a Josué, como esse poderoso príncipe com essa espada desembainhada. É a mesma voz que falou aos profetas, a mesma voz que falou lá no Monte da Transfiguração e disse, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, o qual ele escreveu que é o equivalente aos 7 trovões que estariam sendo falados em uma grande capa catedral para trazer a fé de rapto dos escolhidos. É a mesma voz que disse a Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? É a mesma voz nos 7 anjos mensageiros falando. É a mesma voz que apareceu ao irmão Branham em diversas ocasiões e que através dele falava ao povo. É a mesma voz em William Soto Santiago nos falando, trazendo a nós toda esta mensagem tão gloriosa. E é a mesma voz que nesse tempo final está na sua igreja, falando ao seu povo, para assim serem colhidos e serem juntados e serem colocados na pedra angular, e assim ser ali colocados para receberem esta fé de rapto e transformação, o qual já estão recebendo. E é a mesma voz que o irmão Branham viu, que estava falando, que essa luz estava falando a mais alguém, e continua sendo a mesma voz, porque é a voz de Deus em cada tempo, sendo manifestada por meio de seus instrumentos. E é esse anjo, é o anjo do pacto, é o anjo na coluna de fogo, é o anjo no pilar de fogo, nesse tempo final, falando à sua igreja, e depois vai estar mostrando essas maravilhas e milagres através do seu instrumento. Mas agora, ele está falando à sua igreja através
desses ministérios de Moisés e de Elias, os quais estão na sua igreja, trazendo essa grande revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Filho do Homem, ao qual contém essa fé de rapto. O anjo, no pilar de fogo, vamos colocar esse tema, a essa pequena conversa dessa ocasião de hoje, sábado 8 de julho de 2023, vamos fazer uma pausa e assim amanhã já estaremos vendo o tema para amanhã, Elias no Monte de Deus, e continuar vendo todos esses mistérios que Deus tem para cada um de nós, os quais estão sendo abertos, para que assim possamos obter essa fé de rapto. O anjo no pilar de fogo. Muito obrigado, missionário Miguel Bermude Marim, por me permitir estar contigo nessa reunião e com todos os irmãos ali presentes e todos os que estão me vendo através do satélite Amazonas ou da internet, ou seja, ouvindo. E a todos os que vão estar depois ouvindo nessa ocasião, essas palavras sobre o tema O anjo no pilar de fogo. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos e até amanhã, com a ajuda de Deus, onde esperamos grandes bênçãos da parte do nosso Pai Celestial. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos vocês.